Vou virar a página, senão não vai dar tempo, né? E é um jogo que merece toda a nossa atenção. Foi um jogaço. Real Madrid 3, Manchester City também 3. Rodrigo e Vini Júnior mandaram bem. O Haaland tem sido muito criticado aí, né? E não começou ontem essas críticas. Estou vendo que a imprensa, principalmente lá de fora, vem pegando no pé do Haaland a respeito do futebol dele, né? Fora dos lances de gol. Quando o Haaland não marca gol, parece que fica desaparecido no jogo. É o que estão falando lá, o que estão comentando, né? E o Manchester City empatou com o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Mauro César. Ontem, por exemplo, os gols da virada do City no segundo tempo são 2 chutes de fora da área, né? Será que o Foden e o Guardiola, que fizeram os 2 gols, teriam tanta liberdade se o Haaland não estivesse na área ali? Acho que só a presença dele já preocupa alguém, né? Sim. Ontem era o Rudiger e o Tchouaméni improvisado na zaga do Real Madrid. Você tem o Haaland do lado, mesmo jogando mal, o tempo todo você está atento ao cara. Você está atento. Entendeu? E o Haaland, como qualquer centroavante, ele vai ter bons dias e dias ruins, evidentemente, né? Ontem não jogou o De Bruyne, ainda teve isso também, né? O City não teve o De Bruyne. E virou o jogo. Acho que os goleiros tomaram alguns gols ali defensáveis. Até vi um comentário depois do jogo que eu achei interessante. Se jogassem os titulares, né? Courtois, o Ederson, talvez o jogo fosse 2-2, 1-1, uma coisa assim. Sim. Talvez não fosse 3-3. Mas foi um jogo com erros defensivos. Um jogo de 6 gols geralmente tem erros defensivos, mas foi um grande jogo. Teve, acho que, muitas virtudes, grandes jogadas, um duelo tático mais ou menos como se imaginava. O time do Ancelotti geralmente joga em contra-ataque, em transição com muita velocidade. Ele preparou ontem com o Vinícius mais solto e ele pelo lado o Rodrigo, né? E montou um time um pouco diferente e jogadores muito velozes. Então toda vez que o Real Madrid acelerava o jogo, recuperava, era perigo, né, para o Manchester City. E o Manchester City jogando dentro do campo do adversário boa parte do tempo, como se imaginava. Só achei que naquele momento ali do gol de empate, da virada, o Real se expôs muito ali, porque não dá para você deixar o time Até algum tempo atrás eu usava muito essa expressão, não tenho mais ouvido, né? Chamar o City de tubarão. Aparece mesmo um tubarão, né? Fica rondando assim o barco, imagina? Esperando alguém cair na água, alguém dar uma bobeira para pegar o elemento. Eles ficam ali rondando, troca passo. Uma hora vai acontecer alguma coisa. E ontem, como não conseguiam penetrar na área em condições de finalizar, foram 2 chutes de fora da área. Um chute espetacular do Phil Foden, né? Que aliás ele fez 3 gols no Aston Villa no meio de semana, foi poupado no sábado contra o Crystal Palace e ontem fez aquele golaço, né? E depois o gol do Guardiola, também chute fora da área, quer dizer, quando não dá para chegar de um jeito, chega de outro. E foi um grande jogo, só acho que para o Real Madrid acho que saiu com prejuízo, porque tinha que ter vencido ontem, né? Tinha que ter vencido. O empate 3-3, jogar fora de casa, De Bruyne voltando na quarta-feira da semana que vem, eu acho que o City tem aí na minha opinião, um claro favoritismo para avançar. Eu achei que para um time que ficou 9 dias só pensando nesse jogo, que foi o caso do Real Madrid, enquanto o City fez 2 jogos, né, contra o Aston Villa e o Crystal Palace nesse intervalo, né, um no meio de semana e outro no sábado, eu esperava um pouco mais do Real Madrid. Acabou escapando da derrota ali com aquele gol muito bonito também do Valverde no final, mas eu achei que o Real não aproveitou a oportunidade. O City mais desgastado, sem o De Bruyne, meio que em cima da hora, é para ganhar. Não ganhou, agora vai ficar bem difícil. O City tem uma chance, acho que grande, de avançar, como também o Arsenal, né, não aproveitou também, né? O Bayern viu uma derrota para o Heidenheim, 16 pontos atrás do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão, só está voltado agora para a Liga dos Campeões e o Arsenal quase perde o jogo ainda, né? Vai ter que decidir em Munique. O Arsenal é freguesaço do Bayern, né? Uma coisa impressionante. Acho que a tendência ali também é o Arsenal ficar concentrado na tentativa de recuperar o título inglês, né? Tem a possibilidade real, é o líder de momento. E eu acho que o Bayern pode renascer ali e ser forte nessa reta final, né? Buscando o título europeu, que está só voltado para isso. Não dá para desprezar o Bayern de Munique, não. O Thomas Tuchel já ganhou um campeonato assim, uma competição assim com o Chelsea, e ninguém imaginava que ele fosse ganhar. E ele foi campeão europeu. Então, é bom abrir o olho ali. E no jogo de ontem, né, o Ancelotti escalou o Rodrigo aberto pela esquerda, o Vini Júnior como um atacante ao lado do Bellingham, né? E o Guardiola admitiu que ficou surpreso aí com
com a mudança, né, na escalação do Real Madrid, abre aspas, evidentemente fiquei um pouco surpreso pelo fato de o Vinícius jogar por dentro e o Rodrigo por fora. Depois eles mudaram, mas os dois são muito, muito rápidos, jogando por dentro ou por fora, então não importa. Aí ele até disse, né, fizemos um jogo diferente do habitual, raramente pressionamos 1 contra 1. Quando você abaixa um pouco o bloqueio e busca as transições como fizemos, o que nos deu oportunidades, poderia ter sido melhor. Tá aqui... Primeira fala foi do Guardiola, essa que eu acabei de falar foi do Ancelotti, né? Falando aí dessa troca, né? De posições, Rodrigo por fora, Vinícius por dentro, que o Guardiola admitiu que ficou surpreso aí com essa mudança aí na escalação do Real Madrid. O Rodrigo, ele vai muito bem jogando na esquerda, né? Ele não joga lá sempre porque o Vinícius é o titular da posição ali, jogando pelo lado esquerdo do ataque. Mas no último jogo do Espanhol, que o Vinícius estava suspenso, o Rodrigo jogou ali e jogou muito bem. Fez, acho que 2 gols no jogo, foi muito bem. Acho que até por isso o Ancelotti teve essa ideia, né, de colocar o Rodrigo ali, o Vinícius por dentro, ele jogaria no contra-ataque. Mas uma coisa que eu acho impressionante nos times do Guardiola, desde lá do Barcelona, né, ele vai ganhar, vai perder, ganha muito, mas vai perder também, como já perdeu várias vezes. Como qualquer adversário, ele obriga a se defender. Todo jogo dá a impressão de que o time dele é melhor que o outro. Tinha Barcelona e Real Madrid. Às vezes ele é Messi de um lado, Cristiano do outro, e junto com o Cristiano Di Maria, Ozil, o próprio Xabi Alonso, que agora é treinador, Sérgio Ramos. E o Guardiola obrigava o Real Madrid a ficar todo lá atrás. Teve vários confrontos entre ele e Mourinho. Mourinho tentava de alguma maneira, mantinha o Pepe de volante. E ele impunha o jogo dele. Ontem dentro do Bernabéu de novo, né? Aliás, são 3 anos seguidos de City e Real Madrid. O Real Madrid passou em 2022, o City passou em 23. Mas os jogos foram meio parecidos todos. Mesmo quando o Real Madrid teve um 4-3 para o Real Madrid no Bernabéu, que o Real Madrid ganhou nas transições. Teve até uma jogada ali do Vinícius para cima do Fernandinho, que o Fernandinho estava de lateral direito. Então, acho que essa é a chave que deixa o Real Madrid ainda vivo, né? Ele tem jogadores muito rápidos para aproveitar uma marcação adiantada do City. Ontem conseguiu um 3-3, o Rodrigo e o Vinícius em várias oportunidades conseguiram aproveitar esses espaços, mas é impressionante a imposição em todo jogo, né? Você pega um Real Madrid no Bernabéu e você impõe o seu jogo, joga os caras para trás. Aí tem jogo que você vai conseguir jogar mais, vai conseguir criar mais oportunidades, e tem jogo que você não vai conseguir, mas sempre ele se impõe. Para mim o City é o favorito para passar pelo resultado de ontem, né? Um empate. Ontem era o jogo para o Real Madrid sair pelo menos com uma vantagem de 1 gol, não pelo jogo, mas pelo confronto, né? Acho que o Real Madrid, para ter uma chance mais real, é claro que ele está vivo, é um time muito bom, mas ontem era importante para o Real Madrid sair pelo menos com 1 gol lá do Bernabéu para jogar na Inglaterra. Então acho que é um confronto que agora o City passa a ser o favorito, sim. Flávio Prado, um jogo que parou o planeta, né? 6 gols, Real Madrid e Manchester City, mais uma vez, essas duas equipes frente a frente na Liga dos Campeões da Europa. Golaços, vários craques desfilando aí. Acho que o Rodrigo e o Vini Júnior mandaram bem. Sim. E tem isso, né, que eu destaquei com o Mauro César, né? Do Haaland, o Haaland sendo criticado aí, porque... Tô vendo gente comentar isso, né? Que quando o Haaland não marca gols, ele fica meio sumidão do jogo. Bom, o Haaland, primeiro só o Haaland, pelo amor de Deus, né? O centroavante tem muito essa coisa de ou faz gol ou não jogou nada. O caso do Haaland é muito diferente. Tem algumas imagens aqui das marcações, tanto do Rudiger como do Tchouaméni em cima dele. É um negócio assim, abraça, segura, prende, porque ele não é mole. Ele é um cara que preocupa muito. Quando preocupa muito, abre espaço para que alguém venha de trás, chegue batendo, e por aí o time encontrou os 2 gols que ele fez na partida. Ontem o City teve 2 problemas. O fato do De Bruyne não jogar. De Bruyne é, para mim, nas últimas 3, 4 temporadas, é o maior jogador do mundo. Ele não ganhou. Não ganhou é problema de quem votou. Eu, nos últimos 3 anos, eu daria o melhor do mundo pro De Bruyne. Então a ausência dele pesa muito. É muito diferente se eu jogar com o Kovacic de jogar com o De Bruyne. E ontem o Rodrigo não estava bem. Ele não estava bem. O Rodrigo, sim, jogou bem pelo Real Madrid. O Rodrigo não estava tão bem. As chegadas do time, elas acabaram sendo... houve até uma certa inversão. Em um determinado momento, o Stone chega mais e ele toca a bola pro Foden fazer o gol. Seria uma jogada mais ali pro Rodrigo fazer. O Real Madrid, ele acabou sendo obrigado a aceitar essa imposição de jogo que o Bruno citou do City, e na velocidade, nos contra-ataques, ele teve a arma dele, que é uma arma que ele pode usar lá em Manchester, sem dúvida pode. Mas, por outro lado, a retomada de bola do City
quando ela acontecer, ela vai cair com o De Bruyne, né? Ontem, realmente, a transição do City não foi tão eficiente como costuma ser, e tanto que ele teve que chegar tocando e chutando. Aliás, o próprio Phil Foden só jogou um bom futebol no segundo tempo. Ele também estava muito amarrado no primeiro tempo. Foi um jogo realmente extraordinário, com alternativas sensacionais. Logo de cara o City faz um gol, dá a impressão que vai deitar no jogo, toma uma virada, aí vira de novo, aí resolveu. Sim. Aí toma o gol no final. Foi um jogo realmente extraordinário. Muita gente lamentou eles caírem de novo juntos. Eu adorei. Um jogo só seria muito pouco, né? Uma eventual final entre eles. Acho que foi bom ter 2 jogos. E ontem o pessoal lá na transmissão falou uma coisa que eu não entendo. Tem certos jogos que deveriam ser melhor de 4. Tipo a NBA. São 7 jogos, legal, hein? Melhor de 4. Esse tipo de jogo é uma pena que termina, né? Assim, quando o árbitro dá 5, 6 minutos, você fala, só, pô. Então você fala, mas por que tanto, né? Foi realmente um jogo extraordinário e quarta-feira que vem deve ser de novo um jogo para parar o planeta, como você citou, Pedro. E a gente falando desse Manchester City e Real Madrid, né, Flávio? E pode acontecer, né, de um dia os dois se cruzarem numa final, mas final de Liga dos Campeões em jogo único é aquela coisa, às vezes o jogo único não proporciona, né, a mesma qualidade de 2 jogos. Porque os times ficam meio assim, meio receosos até de atacar, de jogar, de se expor Inter muito. Foi bem travado. Não tem chance, então, não tem outra chance, né? Então, mas gozado que normalmente, quando nós temos 2 jogos, o primeiro jogo geralmente é amarrado. Geralmente Ontem, meu Deus do céu, os caras não tinha nada amarrado lá, tá tudo solto. E ressaltar de novo, de volta à rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, falando de Real Madrid 3, Manchester City 3. Mas com esses 2 times aí, né? É claro que uma final seria muito legal, mas... Uma arbitragem. As finais, ultimamente, deixaram a desejar de Liga dos Campeões. Deixa eles jogarem os dois, né? Deixa 2 jogos mesmo, né? Lógico. Usarem em ocasiões de 2 jogos, né, Flávio? E a arbitragem extraordinária. Nossa, que coisa maravilhosa. A senhora fala, puxa vida, né? O choque é respeitado. Né? A vantagem do jogador é respeitada. Há momentos em que você não precisa fazer nada, tem interferência mínima, você nem percebia que o árbitro estava lá. Jogadores chegavam perto, toda a descrição do mundo ia se afastando. Olha, espetacular. Eu vi um comentário, né? Fiz essa postagem, um rapaz escreveu assim: nossa, tinha árbitro no jogo? Nem reparou. Tal a maneira como ele conduziu. Foi um negócio realmente todo o espetáculo como um todo foi maravilhoso. Daquilo que eu falei do meu amigo Eulan. Parece que a gente estava vendo alguma coisa do futuro. Então, 20 anos à frente. E aí você vê alguns jogos que parece que você está 30 anos atrás e outros você está 100 anos atrás. Realmente, ontem foi um jogo do futuro. Sim. Né? Você entra no foguetinho, vai lá para o futuro e aí você volta. E, infelizmente, a gente está de volta ao presente. Fábio Piperno. Já ouviu o Bruno, o Mauro, o Flávio. Agora a sua opinião sobre esse jogaço de bola que foi Manchester City 3, Real Madrid também 3, lá no Santiago Bernabéu, Piperno. 3 elitistas, né? Porque esse jogo não teve o charme, obviamente, do Palestina e Bolívar, né? Mas... Nosso amigo Fausto Favara, se estivesse aqui na mesa, diria: não tem o charme, por exemplo, de assistir um jogo do São Bento lá no Walter Ribeiro. Também não vamos exagerar. Sorocaba. Não vamos esculhambar Palestina e Bolívar a esse ponto, né? Calma, muita calma nessa hora. Eu concordo com os colegas. Assim, você quer concordar, né, com os nossos amigos Fausto e Nilson de Sorocaba. Fausto Favara e Nilson César. Um abraço para os dois. Fausto Favara amanhã vai estar aqui no programa. Adoro os dois, mas... E amanhã vai transmitir o Palmeiras, o Fausto Favara. Vai transmitir o Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Estarei com ele, inclusive. Então fica o convite. Um nome bonito, tem aqui no Uruguai também, né? Isso... Mas então, eu concordo com o que os três disseram em relação ao jogo. E veja, o mais bacana, né, é que um confronto de titãs como esse, né, enfim, 2 técnicos que pensam o futebol de maneira bem diferente, né, e 2 grandes, imensos vencedores, ainda há capacidade ainda há margem para que um surpreenda o outro, né? Quando o Guardiola se confessa surpreso pelo aquilo que o Ancelotti fez, puxa vida, né? Ótimo para o produto futebol e também para um confronto como esse. O que também nos deixa, assim, naquela expectativa de que nesse jogo de volta possa também acontecer algo que, de alguma forma,
acabe sendo inesperado aí para algum dos lados. Mas, de qualquer forma, é óbvio que agora o City, por jogar em casa e também por ter essa característica de empurrar o adversário aí cada vez mais para defensiva, o City se torna favorito para um confronto que, para mim, continua em aberto, porque ele vai jogar contra um Real Madrid, mas é claro que o City, que principalmente depois de ter vencido a Champions ano passado e ter se livrado também de alguns traumas e alguns pesos, ele joga mais à vontade agora. Eu só vou discordar do Flávio uma coisa. Eu acho que também um jogo só entre os dois é pouco. Então, mas podia ser, quem sabe, na semifinal, né? E não agora, né? Os dois um pouquinho mais longe, até para que a gente tivesse a oportunidade de vê-los mais em ação nessa própria edição de Champions. E uma curiosidade, né? O Real Madrid, a última vez que perdeu para o mesmo adversário, foi, aliás, eliminado pelo mesmo adversário na Champions, na antiga Copa dos Campeões, na verdade, em 2 anos seguidos. Isso aconteceu quando ele perdeu para o Milan. E um Milan que naquele momento tinha um certo Ancelotti jogando no meio campo. Aliás, em um desses confrontos o Milan deu aquela lendária, enfim, aplicou aquela lendária goleada aí de 5-0 no Real Madrid. Mas eram tempos de 2 times que eram verdadeiras seleções, né? Eu acho que se fazer uma aposta aí na Parimate, eu apostaria sim no City agora com uns 55% de favoritismo. Também não mais que isso, porque eu acho que o Real tem muita reserva técnica, tem um técnico fenomenal. É assim, de um lado um revolucionário, do outro o melhor entre os ortodoxos. Tem um Real Madrid aí também que tem um pacto. Real Madrid, e emprestado pela seleção brasileira, mas esse detalhe, né? O que só faz... esse é o negócio. Alguém ainda mais valorizar. Tá pensando o quê? Quando acabar, vocês vão ver. Quando ele chegar aí. O Real Madrid tem esse pacto aí com a Liga dos Campeões, né? Então a gente nunca pode deixar o Real Madrid de fora. Será que ele acha enfrentar o City do Barcelona lá na Inglaterra mais bacana, por exemplo, do que jogar uma Copa América? Tenho dúvida. Loucura, né? Pra mim seria uma loucura, mas a gente sabe, o Ancelotti já não é mais nenhum garoto, né? E a gente vê, principalmente na Europa, né? Esses técnicos mais veteranos ou em início de carreira assumindo seleções, né? No auge, muito difícil um técnico como o Ancelotti pegar uma seleção, ou o Guardiola, por exemplo. Largar tudo, cansei desse negócio de Champions. Trabalho de quem está começando ou quem está terminando a carreira, a seleção. Agora, só uma coisa, na Europa, né, geralmente. Mauro, alguém aqui acabou lembrando, acho que foi o Mauro, né, que sobre o período de descanso de um e de outro, né? De fato, o Real Madrid está com o Campeonato Espanhol muito mais resolvido do que o City, que está nessa briga de foice aí, né? Até por isso, realmente, eu acho que no jogo de volta, talvez a gente encontre o Real Madrid até um pouco mais inteiro do que o City.